Mais gratidão, menos murmuração. Nós estamos chegando ao final desta que é a primeira ênfase do ano. Aliás, hoje, quando estava saindo, eu tenho pensado tanto neste tema, irmãos, tanto. Tenho lido bastante sobre isto. Eu cheguei a uma conclusão, que gratidão e murmuração, na verdade, são a exata diferença entre céu e inferno. Por uma razão muito simples. No inferno, ninguém agradece. No céu, ninguém murmura. Gratidão e murmuração, na verdade, são dois polos ou duas dimensões da vida, diante das quais a gente precisa decidir, escolher. Daí, hoje, eu quero oferecer-lhes um tema específico. Continuar lutando é a melhor forma de agradecer pela vitória. Talvez os cozinheiros de plantão entendam isso de uma outra maneira. Não sei se você já foi convidado a fazer a refeição na casa de alguém e de repente você gostou do prato, mas se você não repetir, o cozinheiro, a cozinheira vai dizer que você não se agradou tanto. Continuar comendo, provavelmente para aquele cozinheiro, para aquela cozinheira, é a melhor forma de dizer seu prato estava maravilhoso. E eu já passei por algumas situações muito difíceis. Só há uma coisa neste mundo que eu não gosto muito de provar, irmãos. Suco de caju, anote, porque se um dia eu for à sua casa, por favor, não me sirva suco de caju, eu não gosto. E eu me lembro que em alguns momentos já me serviram suco de caju. E aí nestas horas a educação ela fala mais alto do que o desconforto. E eu já engoli assim de uma vez só o suco para terminar com aquilo. E quando a criatura viu o copo vazio, o que fez? Colocou mais, porque acreditou que o pastor estava com muita sede e ainda continuava. E o suco de caju é bom, tem muita vitamina C. O senhor fala muito, eu digo, obrigado, sem murmuração, né, irmão? Só gratidão, sem murmuração. Mas antes de ler o texto sagrado, eu quero dar-lhes, e vou usar uma ordem inversa da que tenho feito, a atitude desta semana, tá bem? Qual é o nosso grande desafio durante esta semana? Testemunhar daquilo que você aprendeu com a gratidão. Eu já disse aqui dias atrás que estão copiando os nossos cultos lá nos Estados Unidos. E isso tem continuado, e agora foi no Brasil. Uma tal de Rede Globo de televisão, ela resolveu copiar a nossa ideia, por incrível que pareça. O que é que a gente está pensando em relação ao testemunho? É isso. Qual é a atitude? Você vai gravar um vídeo. Você não viu isso, essa história? Eles copiaram a gente. Você vai gravar um vídeo de 15 segundos, na posição horizontal. Você vai colocar a sua mão, ou alguém a pelo menos a uns 2 metros. Você vai fazer o seu vídeo, dizendo o que foi que acrescentou à sua vida este tempo de reflexão em torno da gratidão. Você vai dizer seu nome, meu nome é... E depois, então, vai dizer o que você aprendeu ao longo desse tempo. O que foi que Deus acrescentou à sua vida. Vai gravar esse vídeo de 15 segundos, e depois vai enviar para o endereço de e-mail que aí está. IBF, avidaqueeuquero@gmail.com. IBF, avidaqueeuquero@gmail.com. E o seu testemunho vai ser publicado em nossos jornais, nas edições ao longo do dia, ao longo do tempo. A gente quer ver se reúne, quem sabe a gente pode ter pouquíssimos ou nenhum vídeo, ou a gente pode ter um número significativo. Quanto maior a participação dos irmãos e irmãs, melhor vai ser para esta nossa campanha, esse nosso momento de transformar em testemunho, em resposta a tudo quanto Deus nos falou. E eu vou dizer por quê, irmãos. Às vezes Deus fala, Deus mostra, Deus nos desafia, mas a gente não responde. Põe a sua face, põe a sua, desculpa a expressão, põe a sua cara e diga, olha, eu aprendi com a gratidão, eu aprendi, Deus tem falado ao meu coração. Às vezes a gente tem até medo de dizer o que aprendeu para não ser cobrado depois, não é? Especialmente dos mais próximos. Mas vamos fazer isso. Esta é a atitude da semana. Testemunhar daquilo que temos aprendido com a gratidão e gravar esse videozinho pequeno, 15 segundos, na horizontal. Não se esqueçam disso, na posição horizontal, falando daquilo que Deus tem acrescentado
acrescentada à sua vida. Mas agora sim eu vou ler o texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58. O texto diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando o texto fala de vitória, não é nessas situações pequeninas da vida, não são nas circunstâncias, não é diante de uma enfermidade, diante de um problema, diante de uma adversidade. Aqui, a vitória do capítulo mencionado, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, é vitória sobre a morte. É poder sobre a morte, é a certeza da ressurreição. É vitória, irmãos, vitória, mas vitória com letras garrafais, maiúsculas. É a vitória sobre o último inimigo, a morte. A morte foi derrotada pelo Senhor. E então o apóstolo Paulo exulta com isso e diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja a continuação do texto. Movido por essa gratidão, ele volta-se para a igreja e diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Observaram como ele acabou estabelecendo uma relação entre gratidão e luta, e o continuar lutando? Se você reconhece que Deus tem lhe concedido vitória, a melhor forma de expressar a sua gratidão pelas vitórias que tem recebido da parte de Deus é continuar lutando. E aí o texto sagrado vai dizer: olha, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Para trabalhar com esse texto, eu resolvi lembrar de algumas frases que, se você é da minha geração, deve ter escutado também. Frases que eu ouvi quando criança. E eu percebo que mesmo com o passar do tempo, estas frases ainda permanecem. Eu creio que existem 3 frases que de vez em quando todos nós precisamos ouvir. Qual é a primeira frase? Sente-se aí. Lembra-se da sua infância? Alguém lhe disse isso alguma vez? Sente-se aí, sente-se aí, sente-se. Eu estava lembrando de um filme infantil, Up, e lá o tal do Frederiksen, há um momento em que tudo que ele quer é que o tal do Russell, um rapazinho, fique calado, gente, fique calado. Ele está falando demais. E ele resolve propor uma brincadeira, e a brincadeira é: quem consegue ficar em silêncio mais tempo? Talvez você já tenha brincado disso. Porque tudo que às vezes a gente quer é que aquele menino passe 5 minutos sentado, quietinho, sente-se aí. Mas o grande problema é que hoje, talvez até mais do que no passado, as pessoas estão muito inquietas. As pessoas estão muito agitadas, e isso desde pequenino. Eu não sei quantos gostam da obra de Augusto Cury, mas não faz muito tempo, estava com a Cláudia na livraria e encontramos uma irmã de nossa igreja, que é quase que uma colecionadora das obras de Augusto Cury. E saiu de lá da livraria com um novo livro do Augusto Cury. O Augusto Cury, psiquiatra cristão, ele identificou algo que ele chama de SPA, já viram falar sobre isso? A síndrome do pensamento acelerado. E ele diz que a síndrome do pensamento acelerado, ela é produzida por uma hiperconstrução de pensamentos, muitas informações, hora para tudo, metas, tantas coisas, e ele diz numa velocidade tão alta que estressa e desgasta o cérebro. É nestas horas que eu acho que a gente precisa ouvir aquela frase: senta aí, sente-se aí, sente aqui nessa cadeira. Às vezes até diziam assim, para você pensar um pouco, não era assim, não? Sente-se aí para você pensar no que você fez. Sente-se, pare, fique quieto. E eu resolvi aqui apresentar, e eu só vou mencionar, não vou abordá-los com profundidade não, só mencionar, até porque eu imagino que isso vai deixar algumas pessoas em crise. O Augusto Cury, ele começa a sugerir alguns sintomas desta síndrome, e ele começa dizendo que quem está hoje afetado ou afetado por tal síndrome, a primeira característica é a ansiedade. Só vou mencionar. Segunda característica, segundo ele, é uma mente inquieta e agitada. Vai contando aí e vai fazendo o seu próprio autodiagnóstico, vai fazendo o seu diagnóstico, o seu autodiagnóstico. Em terceiro lugar, ele fala de uma insatisfação constante. Não há absolutamente nada
que satisfaça aquela criatura. Em quarto lugar, ele fala de um cansaço físico exagerado. Gente que já acorda cansado, não consegue relaxar nem sequer depois de uma boa noite de sono. Em quinto lugar, ele fala de sofrimento por antecipação. Gente que consegue antecipar a dor. Vou adiante. Em sexto lugar, irritabilidade e flutuação emocional. Você está bem, de repente não está, de repente está tranquilo e beijando e abraçando, depois já está gritando e não quer saber mais ninguém à sua volta. Em sétimo, ele diz que é a impaciência. Tudo tem que ser rápido, para ontem. Oitavo, ele fala da dificuldade de desfrutar a rotina. Quando a coisa não tem esse apelo maior, o que se sente é um tédio enorme. Nono lugar, dificuldade de lidar com pessoas lentas. Isso causa uma irritação enorme. Vamos, está na hora, vamos fazer. Olha, mas eu não consigo. É mais ou menos isso. Eu vou continuar. Posso continuar? Eu acho que já tem gente querendo, ligando para o seu terapeuta. Mas, em décimo lugar, ele disse assim: dificuldade de suportar frustrações, ouvir não, a coisa não deu certo. 11º, dor de cabeça, e aqui são já essa questão de você trazer para o corpo essas questões. Dor de cabeça, dor de muscular, taquicardia, eu poderia ainda dizer pressão alta, coisas dessa natureza. 12º, déficit de concentração. E aí eu juntei a outra também, o déficit de memória. Aqueles lapsos assim, eu vim aqui na cozinha agora, era para pegar alguma coisa, eu não sei o que eu vim pegar. Fulano, você sabe o que é que eu vinha buscar? Como é que eu vou saber o que é que você ia, se você não me disse o que na verdade você ia fazer ali? E finalmente, em 13º lugar, transtorno do sono, aquela inquietude que você não consegue ir naquela profundidade, o sono ele fica superficial. Você já percebeu que às vezes a gente está trabalhando, dormindo? Gente, você que fica pensando naquilo, você não sabe se você está dormindo, se você está acordado, tudo parece tão real, e aquelas coisas, olha, vem do cotidiano, e você não sabe que consegue relaxar, ou insônia, ficar sem dormir. Aliás, por falar em insônia, e aí, conseguiu dormir antes da meia-noite na sexta-feira? Eu disse que não ia dormir, não foi antes de dar meia-noite, não iria dormir. Depois que eu saí daqui, alguém disse: pastor, o senhor disse a coisa errada, não deveria ter sido assim não. Deveria ter dito que ele poderia dormir até a meia-noite, mas depois ia ficar acordado o resto da noite, porque não veio para a vigília da igreja. Mas olha, gente, eu sei que quando a gente apresenta, quando eu li isto, quando você lê algo assim, você começa a perceber que talvez já seja uma vítima, ou é uma vítima em potencial dessa chamada síndrome do pensamento acelerado. Daí a necessidade da gente refletir sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Corinto. Naquela primeira carta, eu não sei quantos perceberam, mas ele diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o primeiro apelo dele é este aqui, ó: sede firmes. Aí você vai se perguntar: mas o que é que isso tem a ver com o que o pastor falou? Eu fiquei encantado, irmãos, porque firmeza aqui não é só ficar parado, não é só estabilidade, é a mesma raiz da palavra sentar. Foi por isso que eu recordei da minha infância, em que em alguns momentos alguém olhava para mim e dizia assim: sente-se aí, sente-se. A possibilidade de aguardar, de esperar, e esperar sentado. Eu não sei se você já percebeu, mas não basta esperar. O texto do livro dos Salmos diz que é esperar com paciência. É esperar e esperar com paciência. O esperar precisa ser qualificado. Existe uma forma certa de esperar. É por isso que quando eu li o texto, e o texto falando de vitória, dizendo: olha, Jesus já venceu a morte, aquiete o seu coração, sente-se, porque o que mais pode acontecer? Ah, pastor, mas eu estou enfermo, e se de repente eu morrer? Qual é a resposta? Jesus já venceu a morte. Pastor, e se tudo der certo e porventura eu vier a morrer? Qual é a resposta? Jesus já venceu a morte. E essa certeza que me permite pensar: olha, se Deus me deu vitória para aquilo que era o maior inimigo da minha alma, da minha vida, consequência do pecado, será que Ele não pode me dar vitória sobre outras coisas que são
tão menores em relação a isso. Por isso eu insisto, sabem, sede firmes, sede firmes. Em João no capítulo 16, 33, Jesus está falando da sua morte, ele percebe que os discípulos estão ficando desanimados, e ele resolve consolá-los. Jesus diz assim: eu lhe disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vocês neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu sempre que leio esse texto eu me pergunto por que Jesus não terminou este dito, esta sentença de uma outra forma. Por que ele não disse: olha, vocês no mundo terão paz, mas tenham um bom ânimo porque eu vou dar vitória a vocês. Por que ele não fez nenhuma promessa? Por que ele simplesmente fez com que eu e você olhássemos para ele e percebermos que a vitória dele é a nossa vitória? Sabe qual é a razão pela qual você não deve desanimar? Porque, irmãos, está escrito: Jesus venceu o mundo. E graças a Deus pela vitória que recebemos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Por isso, se você está agitado, andando de um lado para outro, qual é a palavra que o pastor hoje tem para você? Sente-se aí. Segunda palavra que de vez em quando nós precisamos ouvir. Voltei à infância de novo. É quando a gente escutava algo assim: só saia daí quando eu mandar. Porque não bastava ficar sentado, não era, gente? Só saia daí. Às vezes a gente ficava olhando para ver se eles tinham saído, a gente dava uns 3 passos, quando ouvia o barulho da sandália, a gente corria e voltava para o lugar, porque a ordem era clara: eu tenho que ficar ali até que... E há um tempo em que a gente é criança que a gente não sabe contar o tempo. E quando a mãe olhava para você e dizia assim: você vai passar 5 minutos pensando, você imaginava que em 5 minutos era uma eternidade, porque você não tinha a noção do tempo. E você não sabia. Às vezes a mamãe mostrava assim um despertador que tinha lá em casa, e ela dizia: quando esse ponteiro chegar aqui, e o ponteiro parecia relutar em avançar, parecia que não queria caminhar, porque ficar sentado, aquietar-se, parar de se mexer, abrir mão da agitação já não é fácil. E quando, além disso, a gente escuta da parte de Deus: você vai ficar sentado aí até que... O povo de Israel precisou aprender isso no deserto. Vocês só vão se mover quando? Quando a nuvem seguir, quando a coluna de fogo seguir. Mas se ela não seguir, vocês vão ficar neste lugar. Vocês só vão sair daí sobre expressa ordem minha. E eu vou dizer, grande parte do desconforto que às vezes carregamos é porque a gente saiu antes, não esperou a largada, a gente acabou queimando a largada, irmãos. E o tempo é terrível. Um dia desse eu estava me perguntando: meu Deus, mas qual é o valor de 1/100 de segundo? Aí eu estava assistindo aqueles Jogos Olímpicos de Inverno, e eu vi que um camarada perdeu a medalha de ouro, naquela coisa de correr nos patins assim, por causa de 1/100 de segundo. Ele perdeu a medalha de ouro. Aquele que venceu, ganhou, sabe com que, irmãos, a diferença? 1/100 de segundo. O tempo faz uma diferença enorme. E nem sempre é fácil a gente esperar e ouvir: olha só, saia daí quando eu mandar. É por esta razão que eu acredito que definir seus objetivos e a quem você vai entregar o controle de sua vida é fundamental. Eu já mencionei aqui um tempo atrás que Rick Warren fala de que todos nós somos guiados por algum propósito. Mas eu encontrei um outro autor que trabalha com isso também de uma forma muito, muito bela. E aí eu vou antecipar. Por exemplo, se o propósito da sua vida é o poder, é o sucesso na carreira, é ser uma pessoa bem-sucedida, deixa eu antecipar para você o que vai acontecer. Sabe qual vai ser o seu maior medo? É o medo de ser humilhado. Será o medo de ser humilhado. Sabe o que é que vai acontecer com seus amigos à sua volta? Sabe o que é que eles poderão sentir na relação com você? Eles poderão se sentir usados, porque o propósito da vida para você é o poder, é o sucesso. E sabe qual vai ser o seu maior problema emocional? A raiva, a ira, a irritabilidade. Ah, pastor, mas esse não é o objetivo maior da minha vida. Não é o sucesso na carreira, não é o poder de forma alguma. Deixa eu perguntar, é a necessidade de aprovação?
Isso tem a ver com relacionamentos, é ser uma pessoa agradável, é ser o mais popular, é ter gente ao seu lado. Sabe qual vai ser o seu maior medo? O medo de ser rejeitado. Se esse for o objetivo que você escolheu para a vida, o seu maior medo será ser rejeitado. Sabe o que é que vai acontecer com seus amigos à sua volta? Eles vão se sentir sufocados. Porque de alguma forma você vai viver isso de uma forma tão intensa, vai esperar que essas pessoas lhe deem toda a atenção, vai tentar conquistá-los de uma forma... E qual vai ser o seu maior problema emocional? A covardia. A covardia, o medo de ser aquilo que você de fato é. Você vai se tornar uma outra pessoa para agradar aqueles que estão à sua volta. Ah, pastor, mas também esse não é o propósito maior da minha vida. Posso sugerir conforto, a ideia de segurança, tranquilidade, eu quero paz, é isso. Se você tem estabelecido isso como meta, sabe qual vai ser o seu maior medo? Estresse e cobrança. Essas duas coisas lhe apavoram. Tudo que tem cheiro de estresse e cobrança vai lhe apavorar. Sabe o que é que vai acontecer com seus amigos mais próximos? Eles vão se sentir ignorados, porque você vai passar a ser o centro de sua preocupação. É o seu bem-estar que conta. E quer saber qual vai ser o seu maior problema emocional? O tédio. O tédio. Quando você não vai conseguir conviver com a vida quando ela não for, de alguma forma, confortável. Mas eu vou adiante. Se o objetivo de sua vida for ter controle, você precisa ter controle sobre todas as coisas, você precisa saber o que é que vai acontecer. Ninguém pode nem fazer uma surpresa, ou ninguém pode sugerir, vamos passear. Vamos para onde? Qual é o lugar? Qual é a roupa que eu preciso usar? A gente vai que horas? A gente volta que horas? Que horas a gente deve estar? Sabe aquela coisa? Então, se a questão é controle, sabe qual vai ser o seu maior medo? A incerteza, a insegurança. Quando fugir das suas mãos, quando você precisar depender de alguém. Sabe o que vai acontecer com seus amigos à sua volta? Eles poderão se sentir julgados. Porque você sempre vai estabelecer o critério do certo, do errado, do melhor e do pior. E sabe qual vai ser o seu maior problema emocional? A ansiedade. Porque você não vai conseguir controlar tudo. E quando você descobrir isto, a ansiedade irá tomar conta do seu coração. Daí a necessidade da gente, como eu disse anteriormente, decidir qual é o propósito da minha vida, como é que eu pretendo viver e a quem eu vou entregar o controle dos meus comportamentos, ou do meu comportamento. Aí eu voltei ao texto, porque depois daquela descoberta do sede firmes, lembra-se o que é que o texto ainda diz? Sede firmes e constantes, sede constantes. E eu descobri que essa palavra constante não quer dizer simplesmente perseverança. Constante é alguma coisa inamovível. Sabe o que é uma coisa inamovível? Eu não consigo, eu não tenho forças para tirar isso deste lugar. Ele está tão firme, está tão constante que não há força exterior que consiga movê-lo. Daí aquela história, só saia daí quando eu lhe mandar. Não basta sentar-se, permanecer, e força nenhuma neste mundo há de mover-me, a não ser a voz do meu Senhor. Eu reconheço que eu recebi vitória em nome do Cristo, ou pelo nome do Cristo. E essa certeza de que Deus há de me dar a vitória, que não vai me fazer desistir. Eu permaneço no lugar onde o Senhor tem me colocado, irmãos e irmãs. E aí eu voltei ao texto sagrado e lembrei-me das palavras do escritor de Hebreus, no capítulo 12, versos de 1 a 2, quando ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A grande pergunta que eu preciso fazer é: onde estão os meus olhos? Para onde eles estão sendo dirigidos? Por isso, se Deus tem lhe dito, senta aí, aquieta o seu coração. Não adianta ficar assentado, olhando para o relógio, para saber qual é o momento em que você vai ser liberado para fazer as coisas do seu jeito. Não basta ficar sentado, não basta esperar. É preciso, além de esperar, ter a consciência de que qualquer ação da minha parte
precisará ser ação-resposta a uma ordem clara dada por Deus. Eu preciso passar a viver em função da obediência àquilo que o Senhor espera de mim. Mas eu continuei lembrando de frases que um dia ouvi. E sabe quando você começa a pensar enquanto está sentado: ah, meu Deus do céu, está passando isso, está acontecendo isso, os meus colegas estão brincando, e você tenta se levantar, aí alguém olha para você e diz o que assim? Fique aí. Além de dizer, sente-se aí, além de dizer assim, olha, só se levante quando eu mandar, ainda observa você, e todas as vezes que você faz menção que vai levantar, alguém diz assim: fique aí. Já passou por isso? Eu não sei se você conhece a curiosa história de um homem chamado Ali Hafed. A primeira vez que eu li a história de Ali Hafed foi num livrozinho cujo título era Floresça Onde Você Está Plantado. Mas a história dele eu fui pesquisar um pouco mais e eu descobri que ela foi publicada primeiro num livro chamado Acres de Diamante, alguma coisa assim. Mas a história de Ali Hafed é uma história muito curiosa. Ele era um fazendeiro, alguns dizem que morava no Irã, outros disseram que morava na Índia. Um bem-sucedido, animais, uma família estável, alguém que costumava dizer que se você tem animais, uma esposa, uma casa e paz, você é uma pessoa rica. Até que dizem que em determinada ocasião, alguns dizem que foi um sacerdote, outros dizem que foi um monge, chegou nas terras, na fazenda do Ali Hafed. E quando chegou nas terras do Ali Hafed, começou a conversar e falou ao Ali Hafed sobre algo que ele desconhecia, que era o brilho do diamante. Falou do diamante, do brilhante, falou e descreveu o diamante como uma pedra capaz de, que guarda dentro de si o brilho de 1 milhão de sóis. O sol brilha intensamente. Ele ficou fascinado com aquela história e procurou saber onde ele poderia encontrar uma pedra assim. Ele disse, normalmente elas são encontradas em riachos de águas cristalinas, em regiões montanhosas. E o Ali Hafed começou a viver uma crise tão grande que vendeu tudo quanto tinha, deixou a esposa e os filhos sob os cuidados do vizinho e começou uma peregrinação pelo mundo atrás das pedras preciosas, atrás dos brilhantes e dos diamantes. O tempo passou e ele não foi bem sucedido, inclusive perdeu tudo quanto possuía. Só que algo curioso aconteceu. Aquela pessoa que comprou as terras do Ali Hafed, certa ocasião estava levando os camelos para beber água, e encontrou uma pedra um tanto quanto escura, diferente, e ela tinha uma marca, e naquela marca saía um certo brilho. Ele pegou a pedra e foi tentar descobrir o que era, e sabe, eram diamantes. E esses diamantes essa descoberta marca o início de uma mina chamada mina de Golconda, de onde o grande brilhante diamante chamado Orloff, que faz parte dos tesouros dos czares, onde o diamante que está lá incrustado na coroa da rainha da Inglaterra foi extraído. Aquele homem viveu o tempo inteiro numa terra cheia de diamantes, e por um instante ele pensou que a felicidade estava fora, quando na verdade os diamantes estavam em seu quintal, e ele nunca conseguiu perceber. Quando eu lembrei dessa história, sabe o que foi que eu vi? Novamente o texto sagrado, porque ele diz assim, olha, sede firmes, constantes, aí depois ele diz assim, sempre abundantes na obra do Senhor. E normalmente a abundância, e é um dos significados da palavra, tem a ver com muito, com transbordar, com multiplicar, além de, mais ou menos isso. Mas sabe o que foi que eu descobri? Que essa palavra abundante também ela tem um outro significado. A palavra grega traduzida aqui por abundantes também era usada para descrever um botão de rosa abrindo completamente. Talvez o texto também possa sugerir dizendo assim, ó, floresça, fique aí sentado, fique aí, crie raízes e floresça. Fique, crie raízes e floresça.
Assim como uma rosa, um botão de rosa, floresça. Sempre que vou comprar flores para a Cláudia, eu sempre procuro aquela orquídea que ainda tem botões para serem abertos, sabe? Se você for dar um buquê de rosas, não procura aquelas rosas já completamente abertas, é um segredo, porque aí você prolonga a presença dessas rosas, dessas flores na casa de sua amada, na sua casa, lá naquele lugar, porque ela vai abrindo, aí ela demora mais tempo. O que o texto está dizendo é que algumas vezes a gente precisa aprender a florescer, irmãos, a viver a vida em plenitude. É por isso que quando o texto diz sede firmes, constantes, sempre abundantes, o texto está me desafiando você, pelo menos a 3 compromissos. E eu queria terminar apresentando-os aos irmãos e irmãs. Qual é o primeiro dos compromissos? Lembra daquela coisa da agitação? O primeiro compromisso: eu não vou permitir que nada ou ninguém me afaste do propósito de Deus para a minha vida. Eu serei uma mulher inamovível. Eu serei um homem inamovível. Não tem homem, mulher, não tem poderes, como diz lá o texto sagrado, que possa me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele pode ser até um bonitão, mas se a relação com ele me afastar dos caminhos do Senhor, eu não quero. Aquele emprego pode ter um salarião, mas se for perverter os meus valores, contaminar a minha vida, eu não quero. Eu não quero. Eu sou alguém que criou raízes. Não sei se você se recorda, mas o Salmo 1, quando fala do homem bem-aventurado, diz que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. As raízes estão ali. Eu preciso criar raízes sólidas, profundas, para que nada me mova do propósito de Deus para a minha vida. Segundo compromisso: não vou permitir que a agitação tome o lugar da quietude no meu coração. Chega, vou ficar sentado, ok? Vou sentar-me, vou parar e vou sentar-me. Tem gente que às vezes vai visitar você e não quer nem sentar na sua casa, né? Você diz assim: senta aí. Não, estou com pressa. Normalmente quem não senta por quê? Porque está com pressa. Vou lhe dizer, com toda a gentileza da alma, sente-se aí, sente-se um pouquinho, relaxe, ponha, as sacolas no chão, respire um pouco mais. Sente-se, não permita que a agitação tome o lugar da quietude no seu coração. E o terceiro e último compromisso: à luz daquilo tudo que ouvimos, eu preciso sair daqui dizendo o seguinte: Cristo me deu vitória, inclusive sobre a morte. Não vou permitir que o medo me impeça de viver. Por que eu posso sentar? Por que eu posso permanecer sentado? Por que eu posso encontrar gratidão, mesmo que eu ainda esteja lá na minha fazenda, e não sair feito um louco buscando pedras preciosas? Essa história da grama do vizinho, sabe, irmãos? Você imaginar que aquela outra relação, que aquele outro emprego, que a felicidade está sempre longe, sempre longe. Ou você acaba com isso de uma vez e passa a dizer que a felicidade mora dentro de mim e a felicidade atende pelo nome de Jesus, ou a vida continuará sendo um desespero, um grande desespero. Eu quero desafiá-lo a enfrentar todas as dificuldades, mas com um profundo espírito de gratidão ao Senhor. E querem saber por quê? Porque em Cristo Jesus, o maior inimigo já foi derrotado. A morte já foi vencida. Graças a Deus, irmãos, que nos deu vitória em Cristo Jesus, Senhor nosso. A canção que nós vamos cantar, ela fala de alguém que agradece apesar das dificuldades que enfrenta. Há uma parte desta canção da qual eu gosto por demais. É quando no estribilho o compositor disse assim: mas é difícil te entregar meu egoísmo e assim deixar que teu espírito controle o que eu sou. Pois quando chegam as provações eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Nessas horas, qual é a sugestão? Sente-se, fique aí e só saia quando Deus o mandar.
Fique de pé nesse instante, vamos louvar juntos ao Senhor com esta canção.
nesse instante pelos impulsivos, por aqueles que, quando algo acontece, querem logo resolver. Eu vou me levantar agora. Escute, sente-se. Eu quero orar por aqueles que estão agitados, achando que precisam fazer alguma coisa. Escute, só se levante quando Deus mandar. Somente quando Ele mandar. E eu quero também orar por aqueles que estão imaginando que a felicidade está sempre indo para mais longe. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Fique aí. Floresça onde você foi plantado. Estenda a sua vida diante de Deus. Coloque-se diante do Senhor. Bom, se você não está em nenhuma dessas 3 categorias, infelizmente eu não vou orar por você. Mas se você se sente tocado por algumas dessas situações, permita-me orar pela sua vida. Vamos falar com Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a dizer não a nós mesmos e dizer sim para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa consciência que às vezes a melhor coisa a fazer é não fazer, é esperar em Ti. E esperar em Ti não é não fazer nada, talvez seja o mais custoso. Por isso aquele homem, aquela mulher que aqui está com um espírito agitado, aquela pessoa que às vezes é intempestiva, que diz coisas que depois acaba se arrependendo. Ó Deus, trata isso dentro de mim e dentro de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que possamos esperar em Ti, que só venhamos a nos mover debaixo da Tua orientação, da Tua palavra, que possamos ser gente firme, gente constante e abundante na obra do Senhor. Que a certeza que temos que recebemos a vitória em Cristo Jesus nos convide ainda a lutar ainda mais, porque a vitória está garantida, Senhor. Nós não temos o que temer, o Senhor está conosco. E é assim, Senhor, que nós queremos enfrentar a vida, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu amor. Permanece conosco, meu Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.